Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Welcome to our third day of the Symposium Filaments of the Atlantic Heritage. Bem-vindos ao Simpósio Filamentos da Dança Atlântica, que nos últimos 4 anos, desde 2021, é obviamente em sistema virtual e que tem tido, na realidade, uma enorme participação, graças àqueles que nos seguem, quer através, portanto, aqui de Zoom, quer através os nossos alunos que estão em, portanto, sistema mais privado, que é o sistema, portanto, do Canvas, um sistema da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, para seguirem, portanto, também este nosso simpósio, e aqueles que nos seguem através das redes sociais, e muito obrigado aos vários grupos. Ontem tivemos mais de 45 grupos ligados à diáspora portuguesa na Califórnia, que no Facebook e também no Instagram, que transmitiram. E daí a razão porque ontem chegamos a mais de 1.500 pessoas, o que é de facto para algo académico muito bom. Portanto, vamos passar em inglês muito rapidamente, só para aqueles que não nos entendem. Today is the third day of the Filaments of the Atlantic Heritage, a symposium that we began many years ago, and then it was suspended for a while and came back through virtual since 2021. As I was mentioning, thanks to all the different groups on social media who have graciously agreed to carry our talks as well, our presentations. That's the reason that yesterday, for example, we had a bit over 1,500 people that followed us in different groups and different platforms, and we thank all of them and all of you for following us. Today, we begin with an outstanding presentation. We don't expect anything else than an outstanding presentation from Professor Rosa Simas, who is an Azorian Californian because she spent a good part of her youth here in California, involved, of course, going to school, furthering her education, but at the same time involved in many aspects of the Portuguese American community. Last time we had Rosa on a different event. She connected with people she hadn't seen in a long time through, for example, the Luso American Education Foundation, the Luso American Fraternal Society, the UPPCs, all of the different organizations that have been an important part of what it is to be an Azorian in California. Então, eu vou passar agora para português. A professora doutora Rosa Simas, obviamente que não precisa de apresentação, mas isso seria uma forma, portanto, indecente de apresentar a Rosa Simas. É, obviamente, como eu disse em inglês, uma açoriana, mas muito ligada à diáspora e muito ligada à Califórnia. Eu queria apenas partilhar, agora só no começo, este site que vão ver, que está muito bem feito, e é sobre a Rosa Simas, portanto, sobre a professora doutora Rosa Simas. O site é muito fácil de lá chegar. Basta, portanto, escreverem na Google, como eu fiz, Rosa Simas, Açores, e chega-se lá, ou Rosa Simas professora, ou mesmo só Rosa Simas. Se escreverem só Rosa Simas, há várias, mas se escreverem Rosa Simas Açores, vai diretamente a este site. Está em português e em inglês. Podem, portanto, saber algo mais sobre a Rosa, podem saber algo sobre os assuntos que ela tem estado a tratar, portanto, assuntos do género, assuntos de literatura, de língua e de tradução, assuntos sobre a natureza e a cultura dos Açores, assuntos sobre as novas gerações e a problemática do legado cultural de geração para geração, o meio ambiente, as preocupações que ela tem tido e as quais tem tratado na sua vida académica. Portanto, convido-vos portanto, a participarem, a verem este site. Esta parte está em inglês. Aliás, este texto da Rosa é muito bonito, que fala, portanto, em 2020, em 2001 e a sua ligação e a sua renovação a muitas coisas, e que levou a muito outro trabalho que ela fez. E, portanto, está em português. Basta clicarem na bandeira portuguesa para irem para o português, ou então, for those of you who don't speak Portuguese, all of it is in English as well. Again, it's just very simple to go through Google, or you can just simply put rosasimas.com, and that will take you to the site. It's a wonderful site. It's wonderful because I believe all academics should have something like this, because this does something that is very dear to my heart,
it's not mine. I was taught by this person, and it was poet Immanuel Felix, who a very, very long time ago in the 1990s was one of my um, biggest mentors. And Immanuel used to say, all we need, what the job that academics and creative folks, in whether it be in writing, in painting, in music, need to do is democratize culture. And so by putting your work out there, as Halsa just did, this was done, I believe, almost 2 years ago now. And I had the pleasure of being on a panel to talk a little bit about the project. Um, this really democratizes culture, so it takes the academy to a different level, the academy to people's homes, and I think that's what we need to do instead of just being in a stuffy room for 3 or 4 people. So that is a different way to present Rosa Silva, but I mean Rosa Simas. But it's another way to say that the Professor Rosa Simas has always thought outside the box. And if you don't have it, I encourage you to get this A Mulher nos Açores e nas Comunidades. It's a 4-volume series. I have all 4 of them here. I consult it all the time when I need some information regarding the role of women, but regarding actually the communities and our communities and our diaspora would not be the same without the women. Even there was a long-standing joke in California: the men may be the president of the society, but the women do all the work. Nowadays, thank God, it's different. So the women also continue to do all the work, but they're also the presidents of the organization more and more. So it's a different way to introduce Professor Rosa Simas, but I think it's a way to introduce to who she really is, which is an outstanding academic with a vision for the future. Rosa, welcome to Fresno State, albeit virtual, but it's nice to see you, and thank you so much for agreeing to this presentation that we so much look forward to it. Oh, Denise, my goodness, you caught me by surprise. I wasn't expecting this beautiful introduction. I have to hire you to promote the site. Thank you. No, I And in meant fact, every word. You know how I am, so I meant every word. it was a pleasure to have Denise participate in the launching of the site. In fact, 2 years ago, my goodness, how time flies. I must say, along with this introduction, I'm also very touched, and I'm beginning in English just because that's what came out, by the fact that despite all of the worries that this new technology and internet can bring into our lives, it is in fact amazing, outstanding how we can be in touch, see each other. It's such a pleasure to see Denise and to welcome all of you that are watching and participating in this session, even though we're thousands of miles apart. And I'm especially touched because in terms of your audience, many in your audience are the age that I was raised in California. In fact, as Denise says, I grew up in California. I was born in Pico, but my parents immigrated when I was 2. And so I was brought up in California, in the States, and studied there. And this brings back so many memories, thinking of you there. And here I am in the Azores because I returned, and I'm very happy to be here. And it's a huge pleasure to participate. Thank you, Denise, for the invitation and for everything else. Muito obrigada, Denise, por esta apresentação, que espero que mereça pelo menos alguma parte. E, como disse em inglês, estou bastante comovida com esta sessão, como te comuniquei a ti, Denise, no início, pensando que através desta tecnologia podemos, de facto, estabelecer estas ligações. E como tu falavas em democratizar, não é, a cultura, o conhecimento de línguas, etc. Portanto, já sabemos que o teu trabalho é notável e estás sempre de parabéns nisso, e parabéns por estes filamentos, por teres retomado os filamentos, de fato é notável, e é um grande, grande prazer participar aqui hoje. Bem, vou entrar então na minha na palestra que vou fazer.
É um trabalho comparativo de 2 romances, Mau Tempo no Canal, que muitos conhecem, e um novo, vou mostrar a capa, vamos ver se isto funciona bem assim, dá para ver. A Escrava Açoriana, do autor jovem Pedro Almeida Maia, que, como vou explicar, é um autor que merece toda a nossa atenção e respeito, e devemos seguir o percurso dele, porque eles têm uma escrita notável. E tenho uma surpresa. Acabei de receber uma mensagem do Pedro, que está a assistir connosco. Portanto, Pedro, obrigada por estares connosco, e é um grande prazer estar aqui e apresentar este trabalho, que se chama, eu comecei em português, o Dinis pediu-me para começar em português, e depois then I will be presenting my ideas in English to you too, with great pleasure. O título em português é Mau Tempo no Atlântico, a Escrava Açoriana e Margarida em Mau Tempo no Canal. Eu vou começar com o pequeno resumo que tem do artigo, que não é um artigo de quatro páginas e muito pouco, portanto não é em letra 14, não, tamanho 14, portanto não é muito longo. Vou começar então com o resumo. Neste artigo apresento uma análise comparativa e feminista das heroínas de 2 romances basilares dos Açores. Margarida, no Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio, publicado em 1944, e Rosário, a Escrava Açoriana, de Pedro Almeida Maia, de 2022. São personagens femininas marcantes que espelham a realidade social da mulher no seu tempo. Margarida, sitiada nas ilhas centrais do Pico, Faial e São Jorge, entre 1917 e 1919, e Rosário, imigrada de São Miguel para o Brasil e depois de volta entre 1873 e 1925. Ambas anseiam fugir ao cerco que a vivência insular representa, especialmente para as mulheres, mas atuam de formas divergentes e com resultados muito diferentes. Ambas lidam com expectativas e ligações amorosas, que acabam por ser secundárias à trama narrativa principal, mas enfrentam situações diversas e reagem de formas díspares. Ambas empreendem deslocações e viagens que moldam as suas personalidades e vidas, mas com dimensões divergentes e trajetórias distintas. Mas a principal diferença advém da geografia, de como se relacionam com a ilha e onde as leva o mau tempo, entre aspas, existencial que a ambas asola. Margarida Clark Dulmo, no contexto das travessias do canal Faial-Pico, no início do século XX, e Rosário de Santa Clara, no contexto da travessia do Oceano Atlântico e da imigração para o Brasil, onde será feita escrava branca, e do seu subsequente regresso à ilha, no último quartel do século XIX e o primeiro do século XX. Portanto, isto é um resumo, agora passo então à análise. Nesta análise comparativa das protagonistas principais que dão vida a 2 romances emblemáticos dos Açores, começo por observar que os nomes próprios das duas são bastante comuns em português e que se relacionam com flores. Uma chama-se Margarida, nome que deriva da palavra pérola em latim, hoje utilizado para referir a flor margarida. A outra chama-se Rosário, nome derivado do latim rosarium, que significa um campo de rosas. Palavra, rosário, hoje emprego para referir as contas que utilizamos para rezar, incluindo a própria Rosária no romance. Criada pelo grande escritor dos Açores, Vitorino Nemésio,
Desculpa. Margarida surge em 1944. Tinha Nemésio 43 anos. E no romance Mau Tempo no Canal, considerado pela crítica de então um dos maiores, se não o maior romance português do século XX. E aqui abro uma pequena parêntese, não vou explicar porquê, mas recentemente li o livro Os Maias de Oessa de Queiroz, que eu sempre tive interesse em ler, estava à espera, e confesso, não, Mau Tempo no Canal está assim bastante mais avante. Portanto, de facto, Mau Tempo no Canal, e digo eu que oxalá que nós açorianos estejamos à altura deste romance. É um grande, grande romance. A ação, então, de Mau Tempo no Canal, decorre no grupo central de ilhas, em especial entre o Pico e Faial, as ilhas separadas pelo canal do título, claro, no princípio do século XX, entre 1917 e 19. Altura do declínio da aristocracia, em tensão com a burguesia em ascendência e de múltiplos constrangimentos para a mulher numa sociedade tradicional e patriarcal. Rosário, por sua vez, só apareceu há 2 anos, em junho de 2022, no romance A Escrava Açoriana, romance já considerado, e bem na minha opinião, o melhor romance dos Açores do século XXI. Por coincidência, tal como Nemésio, o autor Pedro Almeida Maia tinha 43 anos a quando do lançamento deste romance, há 2 anos. Abrangendo um pouco mais de 50 anos, ou seja, entre 1873 e 1925, a história leva-nos da ilha de São Miguel, assolada pelo subdesenvolvimento tremendo, até o alvoroço do Brasil pós-colonial. E depois de volta à ilha, abrindo-nos com uma pletora de referências, brindando-nos com uma pletora, uma abundância de referências socioculturais e recriações cativantes das muitas mudanças que moldaram este período tempestuoso da história dos Açores e da imigração açoriana. Porém, apesar das trajetórias distintas das narrativas, as semelhanças abundam no que diz respeito ao mau tempo existencial e ao descontentamento das duas personagens femininas que se encontram enjauladas pelas múltiplas repressões impostas às mulheres pela mentalidade machista e fechada da sociedade açoriana. De então, e ainda há um bocadinho hoje, criadas por 2 homens escritores, tanto Margarida como Rosário almejam livrar-se das limitações e amarras que sentem como mulheres. Embora venham de estratos sociais muito distintos, Margarida faz parte da classe aristocrática do Faial, com ligações aos nobres que povoaram as ilhas. Rosário, em contrapartida, é filha de uma mulher que se viu obrigada a prostituir-se para sobreviver à pobreza extrema que esmagava tanta gente nos Açores, neste caso com destaque para a ilha de São Miguel. Todavia, apesar deste enorme fosso social, ambas sonham poder fugir um dia e ponderam formas de escapar às suas respectivas situações. Mulheres jovens que são, ambas consideram as possibilidades de um enlace amoroso, mas as suas expectativas e relações acabam por ser, na realidade, secundárias aos seus respectivos percursos. Assim, embora ambas tenham sido aliciadas pelo bichinho do amor romântico, as duas chegam à conclusão de que a paixão amorosa é secundária às exigências da vida do dia a dia. Nemésio inicia o seu romance numa noite de tempestade em que Margarida está com o putativo namorado João Garcia, filho do negociante que é o maior antagonista do pai dela. Quando este os vê juntos, leva a filha para dentro de casa e dá-lhe uma sova.
A voz narrativa, sempre aliada aos pensamentos e sentimentos de Margarida, expressa a indignação da jovem desta forma, e cito: numa terra em que tudo são heranças e negócios, o que vale uma rapariga? Eu sou uma espécie de prédio que, por livre, as fiminhas, como diz a Mariana do Pique, querem-se em casa sossegadas em riba do estrado. A vida é como a roda do ano em casa do lavrador. Lavrar, semear, ceifar. Fim de citação. Apesar destes protestos e ressentimentos, Margarida acaba por ceder à pressão para reabilitar a posição social da família e casa com André Barreto, filho do barão da Ursulina de São Jorge. Antes, porém, ela tinha pensado emigrar para a Inglaterra, onde vivia o seu tio Roberto. Mas ao saber que a peste levara o querido tio à morte, ela fica desolada, diz o texto, como se fosse uma viúva. Rosário também se sente desiludida pelos prismas do amor. No início do romance de Almeida Maia, ela está em fuga de dois homens que a acusam de lhes ter roubado uma galinha. Insistindo que esta andava livre e não tem dono, Rosário consegue entregá-la, a galinha, ao senhorio para abater na renda que a mãe deve. Mas os dois homens continuam a persegui-la até ao porto. Aflita, ela acaba por saltar ao mar, de onde é salva por Josué, filho do proprietário, que é o patrão do padrasto dela. Após um beijo em público, inconcebível na altura, Josué percebe que Rosário está em vias de emigrar com a mãe para o Brasil e promete ir ao encontro dela um dia. Dia que, por várias razões, nunca chega, claro. Vacinada por 7 anos infernais de escravatura no Brasil, Rosário consegue, no entanto, voltar para São Miguel, onde acaba por ter uma filha com Josué, um bom homem que nunca a esquecera. Mas depois da experiência horrorosa de imigrante escravizada, uma dura realidade da história da nossa imigração de qual raramente se tem falado, Rosário nunca mais seria a mesma. Porém, a maior diferença entre estas duas figuras femininas singulares tem a ver com os seus respectivos planos para emigrar e onde esses sonhos as levam. Quando Margarida decide que a ida para a Inglaterra é a melhor forma de escapar, a voz narrativa relaciona a força e o vigor que ela sente com a árvore araucária, a árvore de tronco magistral que é comum às ilhas, e diz o texto: uma força desconhecida levantava a acolá como a araucária do pátio, embalável, cheia daqueles tentáculos verdes que fechavam a casa de sombra. Fim de citação. Metáfora em que a árvore imponente representa o ciclo vital e pujante da natureza, a sufocar a herança linear representada pela casa patriarcal. Porém, Margarida, como já referi, acaba por ficar nas ilhas e, ao contrário de tantos açorianos e açorianas, nunca chega a emigrar. Simbolizando a morte desse sonho, ela atira, no final do romance, ela atira o seu precioso anel de serpente para o fundo do Oceano Atlântico, enquanto, no final do livro, viaja para a terceira, recém-casada com o filho do barão André Barreto. Rosário, por sua vez, emigra, e isso faz toda a diferença. A experiência no Brasil é horrenda. Ela é comprada e vendida, é roubada e posta na rua, é abusada e forçada a prostituir-se. Mas enquanto luta pela sobrevivência, ela amadurece e cresce como pessoa. Ela aprende a ser irreverente, a rir perante a adversidade
e a questionar o status quo. Parecendo espelhar o ar brinquelhão que imprime a sua personagem, em especial após a experiência da imigração, o autor, Pedro Almeida Maia, tece fios de fatos históricos na narrativa com humor e reverência também. Por exemplo, com a rebeldia de uma Alice moderno, Rosário, já de volta a São Miguel, assiste à visita de Alberto, o último rei de Portugal, em 1901, e aproveita para gritar: abaixo a monarquia. Enquanto a voz narrativa comenta com ironia as obras incessantes da construção do Porto de Ponta Delgada, como sabemos, demorou décadas, dizendo, e cito: havia quem visitasse a cidade solteiro, lá voltasse casado e mais tarde viúvo, e a construção sempre a decorrer. Fim de citação. Como estas, há muitos exemplos de humor e ironia neste texto. No seu todo, o espírito irreverente e livre de Rosário e da voz narrativa, como já indiquei, imprime humor e vitalidade à história, enquanto a originalidade e espontaneidade da protagonista fazem dela uma figura cativante e inesquecível, uma mulher açoriana e imigrante única. É apenas no desfecho da narrativa, aliás, na página 195 de um romance que tem 220 páginas, é só nesta última parte, no desfecho, que nos é revelada a identidade da voz narrativa especial deste romance, quando a perspectiva passa da terceira para a primeira pessoa. É um toque de gênio que Almeida Maia manobra com mestria. Embora admita que saber quem nos conta a história fará a leitura de A Escrava Açoriana ainda mais prazenteira, levando muito provavelmente a uma segunda leitura, acho melhor manter o segredo. Por agora apenas acrescento que a voz narrativa criada pelo autor é cativante porque conjuga uma dinâmica temporal e uma perspectiva geracional, dando profundidade e grande alento à história contada. Em suma, nesta análise comparativa, passamos do mau tempo no canal de Nemésio e de Margarida, a personagem principal que resiste, mas fica enclausurada pela força patriarcal e insular do tradicionalismo açoriano, para o mau tempo no Atlântico do Rosário, a escrava açoriana de Almeida Maia, que, nos finais do século XIX, emigra para o Brasil, de onde é espezinhada e escravizada, mas logra sobreviver, delinear um plano de fuga, diz o autor, ultrapassar a dor, que é o sinal divino da mudança, ou seja, a ideia que a dor é a dor que nos leva à mudança, e torna-se uma nova mulher, como diz o texto. Efetivamente, é só depois de atravessar o poderoso Atlântico e enfrentar os desafios da imigração, feita incomensuravelmente mais angustiante pela experiência horrenda da escravatura, que Rosário consegue regressar à Ponta Delgada para viver não em Santa Clara, onde nascera e vivera antes de emigrar, mas para viver na Calheta Pero Teve, o berço da pequena urbe onde ela podia tirar partido das poucas casas litorâneas da cidade que não tinham as costas voltadas ao Atlântico. Reparem, as únicas casas viradas para o Atlântico. Uma observação muito perspicaz. E mais, é só depois de partir, viver fora dos Açores e voltar, que ela consegue ver as ilhas com outros olhos. E nós na migração temos que pensar isso. O fato de estarmos fora dá-nos outra perspectiva. Diz o texto, e cito: o Império do Brasil, afinal, não trouxera riqueza, não lhe dera nada além de desgosto, más companhias e chibatadas nas costas. Uma grande lição.
Agora conseguia ver a ilha de maneira diferente, como nunca antes. Conseguia vê-la de fora. Fim de citação. Ir ou voltar, partir ou regressar, eis o dilema açoriano de todos os tempos. A grande questão que está subjacente à dinâmica da açorianidade, conceito criado pelo próprio Vitorino Mésio, como sabemos, escrevendo desde Coimbra em 1932 para a revista Insulana de Ponta Delgada, e escreveu Nemésio, como talvez já conhecem: um dia, se me puder fechar nas minhas quatro paredes da terceira, tentarei um ensaio sobre a minha açorianidade subjacente, que o desterro afina e exacerba. O desterro afina e exacerba. Ou, nas palavras do estudioso António Machado Pires, a açorianidade é a alma que se transporta quando se emigra, como também aquilo que de cada um de nós se espera quando nós vivemos fora. Fim de citação. Obra-prima da literatura açoriana e da história da migração açoriana, a escrava açoriana abre com uma palavra-chave. Isto, mais uma vez, mostra a mestria do Pedro. Ele começa com o verbo assorar. Estão a ver como se escreve Açores, com o C cedilha? Há o verbo assorar, que quer dizer sentir grande desejo. Verbo que, enquanto ecoa o próprio nome dos Açores, aparece ligado sempre ao verbo partir. E o romance abre assim: assorada por partir, sôfrega por abandonar a ilha, diz o autor, no que é uma primeira descrição da protagonista Rosário e, ao mesmo tempo, é uma expressão sucinta do impulso base da açorianidade, já referimos. A meio do romance, o autor volta ao mesmo verbo para expressar a ânsia de Rosário no Brasil, dizendo, assorada por abandonar aquele sítio. E no epílogo, quando a filha de Rosário descreve mais uma partida, cito, assorada por partir, a minha filha sentou-se no baú recheado de recordações ao lado do seu avô. Estão a ver, ambos preparados para o que Deus nos premeditava, no que acaba por ser a recriação, mas em palavras, da famosa cena pintada no emblemático quadro Os Imigrantes de Domingos Rebelo. Incrível. Neste contexto, e agora aqui faço uma observação que acho que é verdade, neste contexto será a altura de fazer a seguinte pergunta, e eu digo isto como pergunta: como artífice da palavra, explorando os meandros e contornos da nossa imigração, com exemplar curiosidade e inquestionável originalidade, será que Pedro Almeida Maia se vai tornando, passo a passo, no escritor nos Açores da nossa diáspora açoriana? E aqui abro um parênteses para referir este livro, Ilha América, também um romance notável que tem a ver com a nossa imigração, uma história verdadeira, que Pedro Almeida Maia recria. A reiteration, agora aqui, reiteração, repetição da oração assorada por partir, já referida, exemplifica o cuidado e criatividade do autor, que parece brincar com as palavras, tecendo um romance cujo léxico é rico e robusto, fascinante e desafiante. Outro exemplo, e com este termino, é o ainda mais recorrente motivo do o pio do milhafre, expressão de apelo e chamamento das ilhas através do som desta ave autóctona. Chamamento que ecoa na memória de Rosário
e será replicado na memória da narradora, num desdobramento de quem vai e volta, de quem parte e regressa. E é com uma última referência que Pedro Almeida Maia encerra esta notável obra, ou seja, com um pio do milagre. Muito obrigada. Excelente. Muito bem. E bela interpretação, Rosa. E na realidade trouxeste muitas questões e respondeste muitas perguntas sobre os dois romances, mas particularmente, obviamente, o romance do Pedro. Eu sei que tens mais ou menos o mesmo texto em inglês, não é? Para os nossos alunos e para aqueles que não Exatamente. falam português. Portanto, we will now go Vamos para to onde? the English side of the world. Rosa, of course, understands and speaks both languages. I'm sure her brain is completely bilingual because it's part of her identity. It's part of who she is and part of her work also academically. So the same comparison, of course, the same study, but in the English language, which I think our students especially will be thankful since they're beginning level Portuguese students. Okay, let's go for it then. The title is Stormy Weather in the Atlantic, A Escrava Açoriana and Margarida em Mau Tempo no Canal. This paper presents a comparative feminist analysis of the heroines of two key novels of the Azores, Margarida and Vitorino Nemésio's Mau Tempo no Canal, a title that means literally stormy weather in the Channel, but that was translated as Stormy Isles in a 2019 translation into English. So the original novel, though, was published in 1944. It's always, as Denise alluded to now, I'm always translating in my mind, and the literal translation sometimes is important, but of course doesn't correspond to what the original, anyway, it's complicated. So, Margarida em Mau Tempo no Canal and Rosário, a escrava açoriana, or the Azorian female slave, published in 2022 by Pedro Almeida Maia. These are two impressive literary heroines who reflect the social reality of women at their time. Margarida, enclosed within the central islands of Pico, Faial, and São Jorge from 1917 to 1919, and Rosário, who immigrated from São Miguel to Brazil and then returned to São Miguel between 1873 and 1925. Both yearn to escape the enclosure island life represents for women, but in different ways and with differing results. Both deal with amorous expectations and relationships that end up being secondary to the main narrative, but confront different situations and have different reactions. Both embark on trips and voyages that shape their personalities and lives, but the dimensions and trajectories of these voyages differ greatly. The main difference, however, is grounded in geography, in where they go and how they deal with island reality and the existential mau tempo, malaise. We could use the French word which we use in English, malaise, that overwhelms them. Margarida Clark Domo, in her crossings of the Pico Faial Channel in the early 20th century, and Rosário Santa Clara, who crosses the Atlantic Ocean and immigrates to Brazil, where she will be made a white slave and subsequently returns to São Miguel, all between the last quarter of the 19th century and the first quarter of the 20th century. So after that brief abstract summary, here then is the paper. This is a comparative feminist analysis of the two main characters recreated within the pages of two key novels of the Azores. Presented here on a first name basis,
These two pivotal female characters have common first names in Portuguese, and each of those names is related to a flower. One is called Margarida, a name derived from the Latin word for pearl that is used today to refer to the flower daisy in Portuguese. The other is named Rosario, from the Latin word rosarium, literally meaning a field of roses, a word that now refers, of course, to rosary beads used for praying, that we use for praying, including Rosario herself in the novel. Created by the iconic Azorian writer Vitorino Nemésio, Margarida appeared in 1944, when Nemésio was 43, in his novel Mau Tempo no Canal, considered by critics at the time one of the great, if not the great, Portuguese novel of the 20th century. The setting is the central group of islands, especially Pico and Faial, separated by the channel referred to in the title, in the early 20th century, from 1917 to 1919, a time of social decline for the aristocracy, in conflict with the rising bourgeoisie class, and of multiple constraints for women within a traditional patriarchal society. Rosario, in turn, showed up only 2 years ago, in June of 2022, within the novel A Escrava Açoriana, literally the Azorian female slave, already considered, and rightly so in my opinion, the best novel written by an Azorian in the 21st century. Coincidentally, like Nemésio, the author Pedro Almeida Mayer was also 43 when this impressive novel came out 2 years ago. Spanning just over 50 years of the turn of the century period, from 1873 to 1925, this novel takes us from the backward island of São Miguel to post-colonial Brazil and back to São Miguel, treating the reader to a wealth of socio-cultural references and lively recreations of the many changes that impacted this period of Azorian history and immigration. Yet, similarities abound when it comes to the existential mau tempo malaise and frustration experienced by these two female characters who feel trapped by the multiple constraints imposed on women by the traditional patriarchal and insular mentality at the base of Azorian society and reality. Crafted by male authors, both Margarida and Rosario hanker to break free of the restraints and limitations they feel as women, although they come from very different social strata. Margarida is the descendant of the aristocratic class of Faial Island, with distinguished ties to the early nobility of the islands. Rosario, in contrast, is the daughter of a woman forced into prostitution to survive and endure the extreme poverty that plagued many on the islands, namely in São Miguel. Despite this huge social gap, both dream of escaping and ponder ways of running away from their respective situations. As young, healthy women, both consider the possibilities posed by a love interest, but their amorous expectations and relationships end up being, for all intents and purposes, secondary in nature and purpose. Indeed, while they may be bravely smitten by thoughts of romantic love, both reach the conclusion that romance takes a back seat to the demands of everyday life. Nemésio's novel begins on a stormy evening with Margarida being courted by João Garcia, the young son of a local merchant who happens to be her father's arch enemy. When her father catches them, then he takes her inside and beats her. After, the third-person narrative voice, always privy to Margarida's thoughts and feelings, registers her indignation in these words, and I quote,
In a land where inheritances and business transactions prevail, what's a girl worth? I'm like a piece of property up for grabs, expected to stay home, waiting quietly atop the bed. This life follows the farmer's cycle: till the soil, sow, and then harvest. End of quote. And these are all my translations. Despite her frustration and resentment, however, Margarida ends up giving in to the pressure to rehabilitate her father's social standing by marrying André Barreto, the son of the Baron of Ursulina from São Jorge Island. Before, she had considered immigrating to England, where her uncle Roberto was living. But when she hears that this beloved Tio has died from the plague, we read that she was crushed and cried as if she were a widow. Rosario, in turn, is also disappointed by love. Almeida Maya's novel opens as she is trying to elude two men who are after her for snatching a chicken they say is theirs. Insisting that the chicken was roaming around and has no owner, Rosario manages to give the chicken to the landlord to reduce the rent her mother owes. But the two men continue in pursuit until all of them running, they reach the port, and she jumps into the ocean to be saved by Josué, the son of the landowner for whom her stepfather works. After a fleeting kiss in public, unheard of at the time, of course, Josué realizes that Rosario is planning to immigrate with her mother to Brazil, and he promises to follow her one day. For a variety of reasons, that day never comes, of course. After 7 grueling years of slavery in Brazil, Rosario manages to return to São Miguel and does have a daughter with Josué, a good man who had never forgotten her. But she had been changed forever by the horrible trials and tribulations she had experienced as a slave in Brazil, a harsh reality of the history of Azorean immigration that is seldom talked about. When all is said and done, however, the greatest difference between these two extraordinary female characters has to do with how their respective dreams and plans to immigrate play out. When Margarida decides that going to England is the best way out, the narrator compares the resolve and vigor she feels to that of the araucaria tree, a tall evergreen with a massive stem common to the islands. And I quote, "An unknown force lifted her up like the araucaria in the yard, unshakable, full of those green tentacles that enclose the somber house." A metaphor representing the vigorous cyclical force of nature, strangling the linear inheritance basic to the patriarchal dynamic, represented by the family home. In the end, however, Margarida stays within the confines of the islands and, unlike so many Azoreans, never immigrates. Symbolizing the burial of what was a dream to her, she throws her precious gold serpent ring into the Atlantic Ocean as she sails to Terceira, newlywed to André Barreto, to the Baron's son. Rosario, in contrast, does immigrate, which makes all the difference. Her experience in Brazil is horrendous. She is bought and sold. She is robbed and left homeless. She is abused and forced into prostitution. But as she struggles to survive, she grows as a person. She learns to be irreverent, to laugh in the face of adversity, and to question the status quo. As if mirroring this playful stance of his protagonist, especially after her immigrant experience, the author, Almeida Maya, weaves historical facts and situations into the narrative with extreme humor and irreverence. Back on the islands, for example, she attends the visit of Alberto, the last king of Portugal, to São Miguel in 1901,
And like the female rebel of the time, Alice Moderno, takes the opportunity to shout, "Down with the monarchy." This while the monarchy was in force. While at various times the narrator comments on the never-ending construction of the port of Ponta Delgada, which took decades to do. And I quote, "There were those who visited the city while still single, returned married, and later widowed, and the construction was still going on." Examples of this humor are throughout the novel. All in all, Rosario's free spirit and irreverence, along with that of the narrator, lend humor and vitality to the novel, while her spontaneity and individuality make her endearing and unforgettable, a unique Azorian woman and immigrant. Only as the novel is winding down, on page 195 of a 220-page novel, only as the novel is winding down do we learn the identity of this special narrator, who slips from the third to the first person, a stroke of narrative genius that Almeida Maya handles masterfully. Although knowing who is telling the story will only make reading A Escrava Açoriana that much more pleasurable, and will most promptly prompt a second, and will most probably prompt a second read, I think it's better to leave her identity a secret for now. I'll keep it a surprise for you. Suffice it to say, however, that the narrative voice developed by Almeida Maya creates a temporal dynamic and generational perspective that together give depth and great warmth to the story being told. To wrap up, this comparative analysis has taken us from Nemesius Mau Tempo no Canal and Margaridas Meilês in the Channel, where she remains enclosed within insular reality, and the traditional Azorian mindset, to Almeida Maya's Escrava Açoriana, whose Meilês in the Atlantic, brought on by immigration, takes her to 19th century Brazil, where she is crushed and enslaved, but is able to survive, to delineate a plan to escape, overcome the pain, the divine sign for change. And I think this is so interesting. Pain is the divine sign for change, a challenge for us. And she's able to become a new woman. Indeed, only by crossing the mighty Atlantic and confronting the challenges of immigration, made immeasurably more harrowing by the horrendous experience of slavery, is Rosario able to return to Ponta Delgada to live, not in Santa Clara, where she had been born and lived before, but to live in Calheta Peruteve, the birthplace of Ponta Delgada, where she could, and I quote, "enjoy the only houses on the city's waterfront that didn't have their backs turned to the Atlantic." This is beautiful, and I end quote. And more, only after leaving the islands and being battered by life outside the Azores is she able to return and see the islands as never before. And I quote, "In the end, Brazil had given her nothing but disappointment, bad company, and brutal whippings, a huge lesson. Now she was able to see the island in another way, as never before, from the outside." To leave or return, that is the Azorian question for all times. The grand dilemma of being Azorian that is basic to the concept of Azorianness, coined by Vitorino Nemésio himself in 1932, as he wrote from Coimbra for the Ponta Delgada review called Insulana, and I quote, "Someday, when I'm able to enclose myself within the walls of my Terceira house, I'll try to write an essay about my Azorianness, which is honed and exacerbated by being in exile, living away from the islands." Or, as the scholar Antonio Machado Peach put it, Azorianness is the soul we take with us when we immigrate, and also what is expected from each of us when we live outside the islands. A tour de force within Azorian literature and the history of Azorian immigration, A Escrava Açoriana
opens with the keyword asorar. Oh dear. Sorry. I never know how to do this. Okay, sorry. Okay. So now just a couple of things that have to do with language, with words that I especially love. Asorar. Pedro begins his novel with the verb asorar, which means to feel, oh, which means to feel great desire. A verb that, as it echoes the very name of the Azores, asorar, is linked to the verb partir, to leave. Asorada por partir, avid to abandon the island, writes Almeida Maia, giving us a first description of Rosario that is, at the same time, a succinct definition of the driving force behind Azorianness. He returns to the same verb midway in the novel when Rosario is in Brazil, asorada to abandon this place again. And in the epilogue, when Rosario's daughter describes yet another departure, asorada por partir, my daughter sat on the trunk filled with memories next to her grandfather, both prepared for what God had destined for us. A recreation in words of the emblematic scene in the painting Os Imigrantes by Domingos Rebelo, that I'm sure all of you know. In this regard, this may well be the time to pose the following question. As an artist who creates with words and continues to delve into the twists and turns of our immigration experience with inimitable curiosity and undeniable originality, is Pedro Almeida Maia moving step by step to becoming the writer in the Azores about our Azorean diaspora? And here, as I did in Portuguese, here's another novel before Escrava that Pedro wrote, Ilha America, which is very, very interesting, also based on a true story. And to wrap up, the reiteration of the phrase "Sorada por partir" illustrates the care and creativity Almeida Maia has in playing with words, resulting in a novel that is semantically rich and robust, fascinating and challenging. Another example of this lexical dynamic is the even more recurrent reference to the motif of o pio do milafre, the call of the buzzard, the bird. The sound made by this bird native to the Azores, which is the call of the islands that echoes in Rosario's memory, as it is replicated in the memory of the narrator and of those who leave and return. And it is with this final reference to the Pio do Milaf that Almeida Maia closes this remarkable novel with the words, O Pio do Milaf. Thank you. Thank you, Rosa. Thank you so much, Professor Rosa Simas. There's a couple of questions here that I'd like to pose to you. One of them was in English and from, I believe, a student here. And it says, let me try to read it to you. It said, unfortunately, I have not read either one of the books. I don't read also in English. But from your excellent talk and a little bit I understood also in Portuguese and now in English, Rosario and Margarida, it seems like Rosario's way to, let me see if I can read this. Rosario's escape was to immigrate, so kind of representing the middle and the lower classes, where the bourgeoisie and the upper classes kind of found a way to survive within the island. Is that an incorrect reading that I'm making? Wow. Very perceptive, I would say. I hadn't thought about that, but you could. I think you could very well interpret that, or let's say that the more aristocratic upper class, is so entrenched in the local setting and social dynamic that they can't leave. Whereas Rosario, because she comes from very low classes, I described, that's excellent. What's the name, Dinesh? Who asked that? Elizabeth Rios, she's a student. Elizabeth, congratulations. I think that's an excellent observation. Thank you. Thank you very much. Portanto, essa foi em inglês, tinha aqui uma outra, portanto, uma outra questão em português e que nos fala, portanto, de que
da maneira como também há alguém que não leu ainda o livro neste caso do Pedro, não é? Portanto, não do Vitorino Mésio, mas fala que, na realidade, o que a professora Rosa Simas disse é que, apesar de todos. De todos os problemas, todos os dilemas de Rosário, ela nunca perdeu a sua dignidade. Acha que é uma leitura? Sim, sim, sim. E apesar da situação, como referi, não é? O rosário, o terço para rezar, acompanha durante toda a experiência. Ela é uma pessoa que, apesar de uma experiência horrenda e degradante como ser humano, consegue manter a sua dignidade para ultrapassar tudo isto, não é? Como o romance diz, não é? Através da dor, dos grandes desafios que ela enfrentou, e se pensarmos bem nas nossas experiências, quantas vezes a dor, a crise nas nossas vidas custa imenso, mas é ultrapassando esses momentos negros da vida que crescemos. Se pensarmos bem, não será, são esses momentos que nos dão, se conseguimos a força de os ultrapassar e tornar-nos em pessoas mais fortes, mais multifacetadas para enfrentar o resto da vida. É duro, mas é assim, não é? A vida tem isto. Claro. Uma observação minha nesse aspecto, portanto, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obviamente excelente nas duas línguas, como sempre. Ahm, eh, eh, a comparação Rosário e Margarida e a questão, portanto, falaste que ambas tentaram de uma forma diferente, ou mais do que óbvio, não é para quem conhece os dois romances, e obviamente tu, como estudiosa dos dois, eh, há uma questão que é, elas ambas desafiaram à sua própria maneira aquilo que tu também referenciaste na tua apresentação, o status quo. Portanto, não tem havido assim muitas mulheres protagonistas na literatura açoriana, particularmente de épocas diferentes, a desafiarem, portanto, protagonistas criadas por homens, obviamente, não é? A Uhum. desafiarem de facto aquilo que muitas vezes tem sido sagrado nas vivências açorianas, quer das pequenas ilhas, quer, no caso de São Miguel, a Ilha Maior, não é? Portanto, qual é a importância para ti num romance como este e também na Margarida, este desafio que o escritor pôde de facto colocar em ambas as protagonistas, os escritores, obviamente, para desafiarem aqueles pensamentos que estão sempre enraizados e que nada muda e que nas ilhas, portanto, sempre foi assim e sempre será. Qual é a tua análise que tu fazes disto? Aliás, fizeste isso um bocadinho uma referência de uma forma indiferente, uma forma indiferente, não, uma forma muito sutil e muito inteligente, quando falaste, bem, e disseste. ah, Até um lado as coisas ainda continuam assim, não é? Portanto, na realidade tem havido a mudança, há mudanças, mas ainda há um caminho a percorrer, não? Oh, Dinis, eu diria que em todo o mundo, não é? De facto, é a questão de género, não é? E da mudança, mudanças de mentalidade, etc. Hum, na verdade, é uma alteração profunda na sociedade. Eis a razão que acho eu que tem havido e continuará a haver resistência a mudar, mas de facto o impacto é tremendo na sociedade. É claro, nas duas épocas retratadas, a situação da mulher era de clausura, não é? Muito limitada. Hoje em dia, com certeza, os Açores acompanham a dinâmica e as mudanças não é que tem havido, mas como em toda a parte, o substrato não é da sociedade patriarcal ainda reina em muita coisa, desde da questão de diferenças de salário, a mulher continua, aqui em Portugal diz-se que a mulher é para aí
18, quase 20% de corte no salário pelo trabalho igual ao do homem, não é? Há diferenças que teimam em persistir, como essa. É claro, a meu ver, o grande flagelo que temos aqui nos Açores, a violência doméstica, essas questões que ainda não é tema. Portanto, eu cá digo que é a ideia de igualdade para a mulher, os direitos da mulher, etc., é uma luta que continua e que terá a continuar, mas apesar de haver, eh, não é progressos, etc., mas continua. Agora, em termos, e aqui, como frisei, achei interessante, é uma coincidência, é claro, mas é interessante. Tanto o Nemésio como o Pedro tinham 43 anos quando saíram as respectivas romances, ou seja, homens não é relativamente jovens, mas já com experiência de vida e que acabam por recriar, retratar protagonistas femininas incríveis, não é? Portanto, houve uma sensibilidade de Nemésio nos anos 40, e aqui podemos dizer, então, queriam retratar esta experiência, e porque é que é uma mulher? Porque é que não é um homem? Ou seja, não será que houve uma sensibilidade que percebeu é aqui que falta, não é? As grandes mudanças, uma evolução para a sociedade, não é? Então, é claro, isso podemos dizer, isso agora és tu a pensar isto no século, não é? No século XXI. Mas, de facto, ambos criaram estas personagens femininas notáveis, que nos dão que pensar. Espero que as pessoas, os jovens especialmente, todos, de todas as idades, que já não leram, se ainda não leram Mau Tempo no Canal, leiam. E agora a escrava açoriana, acho que é um desafio muito interessante porque retratam, e como o Diniz diz, da minha parte, eu cá digo, como fui criada nos Estados Unidos, eu estava na Califórnia nos anos 60, 70, with the Women's Movement, quando houve toda, e também o Black Power Movement, o despertar do movimento contra o racismo e depois contra, não é, o maltrato à mulher, etc. E essa questão, as questões de género e também do ambiente, é outra área que eu estava aí quando despertou o Ecology Movement. São dinâmicas, movimentos que para mim são muito importantes e nestes dois romances vejo isto, é a minha interpretação. E achei a comparação muito, muito interessante, porque há muitas pontas em que os romances parecem juntar-se e depois outras em que são tão diferentes. E pronto. Obrigada, Há Diniz. aqui só Não mais sei uma se está. outra, há Sim, mais uma sim, outra pergunta, se não eu te estou importas. disponível. Não, aliás, também é de um aluno e ele pergunta, e é uma boa pergunta, aliás, eu disse, eu vou fazer a pergunta à professora Rosa Simas, que perguntou-me a mim. Ou seja, eh, o período da imigração, portanto, dentro do romance do Pedro, portanto, da escrava açoriana, da Rosário, daquela imigração para o Brasil, a pergunta era, e foi em inglês: Is there a lot of literature around that particular immigration to Brazil written in the Azores? Eu acho que não, quer dizer, não há Pois, muito, não é? I think not, Eu yes. estava agora a pensar nessa pergunta, mas I don't think so. Eu acho que não, não é? I don't know. At least I don't know about it. And as I alluded to in my talk, um, actually, I didn't know that this was a reality. I confess. I learned with Pedro, and I don't know if Pedro's on, if there's any way to connect, why he connected to this reality and took the time was generous to share this with us because I didn't know about it. Slavery and which of course comes now. I don't know if you
you there. The truth is, and I know how it is in California, you're so far away, but with all the technology today, you've probably heard of all the talk lately with what our president Marcelo Rebelo de Souza said about paying back, for slavery and for the colonial period and all that. That's raised a lot of dander here. And the truth is that slavery is a part of Brazilian culture and history. It's there. We can't deny it. And to learn that we Azorians who immigrated there, some experienced that. It's very appalling and makes you think twice. And I don't know what's been written. I confess, I Sure. didn't look either, but I don't know what's been written about it. Uh, How many, if there have been I don't, studies, I don't know if you know, yeah, Ganesh. yeah. I think Pedro It's a topic answers. that we don't look at. Yeah. Correct. Pedro answers here. He wrote an answer, and I want to share with the students and with everybody following us, of course. He said that there are academic studies about, immigration, obviously, of that time frame to Brazil and to other parts, but especially to Brazil. But in fiction, not very. Hardly anything. So, portanto, em português, para aqueles amigos que nos seguem e que não falam inglês, sobre o tema e a pergunta que a professora Rosa Simas respondeu ao aluno, na realidade, o escritor Pedro Almeida Maia, que nos está a acompanhar e nós agradecemos, há estudos académicos, obviamente, tem havido vários estudos académicos, mesmo sobre aquele período de imigração para o Brasil, mas em termos de ficção, nem tanto, não é? Há muito mais da imigração mais recente e muito mais, mesmo da imigração do século XIX e século XX, que a Rosa conhece muitíssimo bem, há muito mais sobre a experiência para a América. Portanto, já o Pedro da Silveira escrevia, portanto, de uma forma diferente também, como sabemos, o Roberto Mesquita, portanto, há de facto vários, quer na poesia, quer na ficção, muito mais sobre as viagens para a América e o imaginário americano dos açorianos do que há daquela importante ida para o Brasil, não é? Portanto, que ainda hoje nos marca e ainda hoje há esse relacionamento interessante. Uhum. Sim, Portanto, em termos da imigração, da imigração açoriana para o Brasil, há estudos. Eu confesso, não é a minha área, não conheço muito bem, mas lembro, por claro, claro, exemplo, o professor Heraldo da Silva, que foi meu colega na uhum, UCLA, estudou essa imigração bastante, mas a questão da escravatura, aí é que acho que o Pedro Almeida Maia não é segue um caminho que não tem sido muito, claro, é, e pronto, mas foi realidade. E particularmente, é, de certa forma, não será que esta falta de conhecimento e de atenção a esta questão reflete toda a ambivalência que temos com o colonialismo e com a escravatura, não é? E aqui em Portugal, não haja dúvida, hum, Portugal foi um país na dianteira do tráfico de escravos. E essa não há um museu, um centro, não é, devia haver. Ou seja, acho que necessitamos fazer as pazes, explorar e fazer as pazes com essa parte da nossa história, porque é dolorosa, é vergonhosa e tudo isso, não é? claro. Portanto, é complexo. E aí o Pedro, mais uma vez, quer dizer, foi pioneiro nesta questão. Pedro, if you're still on, thank you. Pedro was my student here at the university in English. He speaks English wonderfully too. So thank you, Pedro. And Ele obrigada a todos. Ele põe aqui mais uma que eu vou ler precisamente o que ele escreveu. Ele diz que a tua colega, a professora Susana Serpa Silva, publicou vários artigos sobre a escravatura branca. Tem um, por exemplo, mas portanto, obviamente, um estudo académico que se chama Um Passaporte para a Terra Prometida,
que foi organizado pela tua colega, a professora Susana Serpa Silva. Mas, obviamente, em termos de criativos, em termos de ficção narrativa, como tu disseste muito bem, ele foi pioneiro com esta a escrava açoriana e com a Rosário, que a gente acaba por estar sempre junto dela porque gostamos daquela irreverência, gostamos daquela luta. Faz parte talvez da nossa dor de uma forma muito diferente da dela, obviamente, mas todos nós que tivemos que partir identificamos-nos muito com o Rosário, independentemente do género, não é? Independentemente de que sejamos homens ou mulheres, identifica-se. Há logo a partir das primeiras páginas, quando eu li o livro do Pedro pela primeira vez, a partir das primeiras páginas, porque já o li duas vezes, hum, cria-se logo uma empatia, e tu sabes muito isso bem como professora de literatura, que na realidade quando se cria empatia com o principal ou um dos protagonistas, portanto, é meio caminho andado para uma leitura, mesmo que nos irrite tremendamente, como algumas coisas que se passam com a Rosário, nós ficamos completamente irritados, qualquer ser humano ficaria, não é? Mas criamos uma grande empatia pela dignidade dela, pela irreverência, pela forma como ela lutou e venceu, à sua maneira. É, não é. Como também tu E é lutaste claro, e há vin... muitas dimensões que eu não toco, mas sim, é um romance notável. E sim, o Pedro, na ficção, introduziu-nos a esta enorme questão. E vamos terminar, antes de terminares, Rosa, agora, portanto, passemos para ti. Continuas a escrever, espero eu, sei que tens, eu estava a falar, antes de entrarmos no ar, no livro 100 anos de poesia portuguesa na Califórnia, em que tu estás representada, publicaste poemas em jornais, em revistas literárias aqui quando aqui estiveste, e a tua poesia, portanto, continuas a trabalhar, esse ângulo, porque eu ainda outro dia, falando com o nosso amigo e colega que tu conheces bem, o José Luís da Silva, que portanto, que está representado nesta antologia, e nós falávamos precisamente sobre isso, o professor Maion Dias, o nosso saudoso Maion, e o professor Donald Warren, que ainda está vivo e bem, e pronto, com os seus anos avançados e alguns dilemas de doença, como ah, nós sabemos. Mas aquela antologia tem de facto ali umas vozes muito importantes para a imigração e para a consciencialização da imigração e dessa dor que tu falas, que era necessário também para a mudança dos anos 60 e do princípio dos anos 70, particularmente dos anos 60, como eu disse também, princípio dos anos 70. E eu recordo-me, estava a falar com o José Luís, tu, o Pedro Valadão Costa, não sei se te lembras destes nomes, mas quer dizer, pessoas que. ahm, o Urbino Sampaio, que era, portanto, veio mais tarde, mas também o Urbino Sampaio de Portugal continental e, portanto, com outra experiência. E estas vozes foram muito importantes naquelas décadas, porque vocês tinham uma presença forte na comunidade. A comunidade estava, vocês estavam inseridos e inseridas na comunidade. E, portanto, o vosso contributo não é só naquele livro, mas também nas atividades. A comunidade dos anos 60 e 70, por incrível que pareça, tinha uma grande vida cultural. À volta da poesia, à volta É. da criatividade, não é? E em termos desses textos, desses poemas escritos, eram publicados nos jornais. Fazia parte da comunidade, etc. E os jornais aí, como já tens destacado também, Dinis, tiveram um papel muito importante na, na disseminação de toda essa criatividade e escrita, é verdade. Eh, Dinis, agora pessoalmente, em termos de escrita criativa, eu às vezes penso que tenho fugido um bocadinho a esse desafio, envergando mais na análise, adoro fazer, a análise literária, análise cultural, etc. E, de facto, penso que há ainda mais que gostava de explorar. Mas a verdade, digo-te a verdade, esses poemas que eu escrevi nesses anos,
É porque eu não estava a ensinar, não era professora. Eu tive um trabalho, fui até em Tulare, aí para os vossos lados coisa. Eu trabalhei para o University of California Ag Extension, Uhum, uhum, portanto, a parte, que ainda existe, um exatamente, programa, de Davis, um exatamente. programa de formação, etc., na área da nutrição e do bem-estar, etc. E então eu tinha, I'm going to say this now in English so that students can understand it if they don't understand Portuguese. I had a 9 to 5 kind of job where, you had your desk, you worked, did stuff. I did translation there. I had this little booklet I did of recipes and foods, our foods, described, o inhame, o fígado, o molho de fígado, essas coisas todas. Mas eu ia às 9 e saía às 5 e depois o tempo era meu. Quando somos professores, eu costumo dizer que e tu sabes isto, Dinis, meu Deus, com tudo que fazes, nós trabalhamos 25 horas por dia, porque há a preparação, ler isto para a aula, corrigir exames, preparar isto, quer dizer, temos sempre que fazer. É uma profissão que nunca nos larga, digamos assim, em termos de atividade escrita. E de facto, às vezes penso, eu gostava, vamos ver se consigo alguma coisa nesse ramo, de uma escrita mais criativa. Vamos ver, não sei, Dinis. Não, vai, Mas de vai, vai. facto, Portanto, acho que a história. recomeça a tua poesia e até, de facto, tal como a tua poesia aqui tocava muito a questão, portanto, da mulher na imigração, a questão da integração, a questão da integração sem diluição, a questão de se viver com duas línguas, duas culturas, uma a puxar mais para a outra. É assim que eu leio os teus poemas dessa era. Aqueles que conheço, obviamente, quer naquele livro, quer aqueles que acompanhava, como tu disseste, que eram publicados nos jornais, particularmente no Jornal Português e depois mais tarde no nosso João Brum, que foi um grande homem para o jornalismo aqui na Califórnia, não é? The Golden Age, como se diz em inglês, of Portuguese journalism na Califórnia foi de facto, pronto, houve várias, mas uma delas foram os primeiros anos do chamado, naquela altura, Portuguese Tribune, do João Brum, portanto, que tinha um grande dom para a É escrita verdade. e, para além de ter o dom para a escrita, portanto, albergou ali, portanto, muita gente criativa. Tal como a tua poesia falou nisso, talvez agora possas falar do outro lado, de como é o regresso, de como é. Põe a memória a funcionar e a tua criatividade agora, que tens mais tempo e põe mãos à obra, porque precisamos também dessa perspectiva que muitas vezes não está na parte criativa, ou seja, de quem regressa e também porque nem tudo são sempre rosas, obviamente, não é? A vida não é É. assim, não é? Dinis, olha, eu ultimamente digo que estou no 50-50 fase da minha vida. Vivi metade dos anos lá, na América, 35 anos. Agora aqui fazem a soma e chegam à minha idade, but that's okay. 35 anos lá e 35 aqui. E a verdade é que, apesar dos desafios, dos contratempos que sempre há, etc., sinto que fui abençoada por, de facto, ter esta experiência de poder cruzar duas grandes culturas, línguas e tentar dar o meu melhor. E vamos ver, olha, aceito Muito o bem. teu desafio, vamos ver Ok. se consegue. Portanto, e em publicação, a Bruma Publication está à tua disposição, Oh, aqui nos thank Estados you. Unidos. Ok. Um Muito abraço. obrigada. Thank you so much, Professor Muito Rosa obrigada e Simas, Professor parabéns, Emeritus Dinis, from também. Professor Emeritus from the University of the Azores. Thank you so much, Professor Rosa Simas, and thank you all for joining us. Muito obrigado a todos. Até sempre. Um abraço e até breve. Obrigado.